Romanos capítulo 12, verso 1. Eu sei que você está com a sua Bíblia aberta. Então hoje vamos ler Romanos capítulo 12, que diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense em si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não se apeguem a ninguém por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós queremos, ó Deus, nesse tempo, agradecer pela sua palavra, te bendizer, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, o nosso dono, Pai. Queremos, ó Pai, nessa manhã, que o seu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Queremos, ó Deus, que o seu Espírito Santo fale com os nossos amados irmãos, com a sua igreja local e todos aqueles que ouvirem essa mensagem, para a sua honra, para a sua glória e para seu louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto de Romanos, capítulo 12, é um texto muito conhecido. Olha, não vos conformeis com este século ou com este mundo. Nós, enquanto sal da terra e luz do mundo, que Jesus disse para nós que nós seríamos, olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, nós devemos ser totalmente diferentes do que o mundo. Por isso o apóstolo Paulo gasta um tempo explicando para os irmãos romanos aquilo que eles deveriam fazer no proceder da vida, aquilo que eles deveriam ser para ser mudança na vida da sociedade em que vivíamos. E nesse tempo, irmãos, o que nós estamos vendo
é muito uma igreja parecida com a sociedade. A contextualização e a cultura em que estamos vivendo, o excesso de informação, eu já disse a respeito sobre isso aqui, quando nós não somos projetados ou nós não somos criados para a cada 5, 10, 15 segundos sermos infortunados com uma mensagem no celular. Isso faz com que nós não tenhamos atenção, não tenhamos meditação, não busquemos aquilo que é do Senhor. Até mesmo dentro das nossas igrejas, quando nós estamos falando da palavra, e quando nós olhamos e de repente vem uma mensagem no celular, e logo o irmão ou a irmã vai lá, não é nada. E daqui 10 segundos chega de novo, e aí treme, e você vai lá e vê de novo. Isso faz com que você não tenha profundidade. De forma que nós tenhamos uma igreja tão ampla como o oceano, mas tão rasa como uma poça de água na rua. E nos nossos dias, irmãos, o que nós mais carecemos é de profundidade naquilo que a palavra de Deus nos diz. Se tem uma das coisas que pode trazer mudança e transformação para a nossa vida, é a palavra de Deus. Não é à toa que o maior salmo da Bíblia, Salmo 119, diz a respeito da palavra. Escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Não é à toa, então, a primeira coisa que nós temos que ter no nosso coração para mudar a nossa mente, para que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, é a palavra. A palavra deve entrar, deve ser introduzida dentro de nós, e o que a palavra disser, nós devemos dar ouvidos. Nós não somos o sal e a luz dessa terra, sim ou não? Então, como é que nós, enquanto um terço do nosso país, evangélicos que somos, não mudamos esse país? Porque tem uma coisa que a palavra nos fala e ela revela para nós acerca do nosso Deus. E isso, eu estou sorrindo, tá? E isso é uma coisa que traz para nós descontentamento ou confronto. É o caráter de Deus. A palavra revela o caráter de Deus. E o caráter de Deus é santo. O caráter de Deus é santíssimo. E nos nossos dias, por pregarmos o evangelho e queremos que as pessoas se convertam, sim, nós não temos dado ouvidos a essa palavra. Nós achamos que o amor não corrige, nós achamos que o amor não disciplina, nós achamos que o amor não traz para nós uma exortação ou um confronto do nosso pecado. E isso é uma mentira nos nossos dias, que dá justamente a nós a mesma aparência que a sociedade. Embora tenhamos a sociedade dentro da igreja, porque fazemos parte dela, não estamos separados ou alheios ao que acontece. Inclusive temos o mesmo presidente, o mesmo parlamento, as mesmas autoridades sobre nós. Nós, no nosso caráter, somos diferentes. Porque temos o caráter, ou deveríamos ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo muda tudo na nossa vida, tudo, completamente. A maneira como eu olho, a maneira como eu penso e a maneira como eu ajo. Quando eu ajo como Jesus agiria. E isso é loucura para os nossos padrões de hoje, porque isso é ser radical, isso é ser fanático religioso, isso é ser puritano demais, isso é ser tradicional, isso é tudo.
menos ser de Jesus. Mas espera aí, gente, irmãos, não foi o próprio Cristo que disse a própria palavra contra Satanás para que vencesse na tentação? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, diz o Senhor. Sai dessa agora. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? Por isso, nos nossos dias, nós precisamos aceitar o que a Bíblia nos diz a respeito de Deus e a respeito do seu caráter e a respeito da transformação que ela nos causa. Porque essa transformação é que vai levar a nossa família ao sucesso ou à vitória para com Deus na eternidade. Irmão, vamos lá. O que você prefere? Ter sucesso aqui ou ter sucesso no céu? Pois é, muita gente, meio que, não que não seja binário, que seja binário isso. Você pode ter sucesso aqui e ter sucesso lá também. Mas tem muita gente que nem pensa no céu, pensa em viver as coisas aqui, querem ter as coisas aqui. Querem simplesmente se deleitar no Senhor, porque está escrito, pastor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Tudo posso naquele que me fortalece, pastor. Está lá em Filipenses, capítulo 4, verso 11, é isso? Verso 13? Verso 13. Só que nós não lemos o antitexto e nem o pós-texto. Nós não lemos o contexto. Porque ali não é tudo posso naquele que me fortalece, que todas as coisas se realizarão na minha vida. Ali, se você for ver, ele está falando, tudo posso, eu posso passar necessidade e posso ter fartura. Eu posso estar bem como passar açoites. Olha lá nos versículos anteriores, no versículo 11, no versículo 10, de Filipenses capítulo 4, e você vai ver do que ele está falando. Eu aprendi a ser contente, então não é tudo posso naquele que me fortalece na base da realização, mas é tudo posso naquele que me fortalece na base de suportar o sofrimento que nós vivemos nessa terra. Leia a palavra, leia o texto, leia o contexto, porque é assim que sua mente vai renovar. É assim quando o cara chegar para você no seu trabalho e falar assim, mete a mão na cara desse cara, e Jesus vai dizer para você, filho, eu deveria meter a mão na sua cara hoje de manhã. Eu fiz isso com você? Você falar, não fez, Senhor, então não faça. A palavra de Deus é que norteia o nosso caminho. Ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, meu amado irmão, é um hábito ou é uma fala, né? Coma a palavra de Deus, né? Medite nela constantemente, todo o tempo, medite, leia a palavra, a palavra vai dar para você o suporte, vai ajudar você a entender o seu significado de vida, vai ajudar você a ter visão para os seus filhos, para os seus netos, porque a gente precisa entender que tudo isso vai fazer mal para quem? Para a próxima geração. Se não tem ninguém que confronte o pastor aqui, pastor, eu. Se não tem ninguém que confronte o pastor com a palavra, então eu viro um Superman e começo a fazer o que eu quiser aqui. Que conversa é essa, irmãos? Isso vai transformar o mundo, irmãos? Não vai. Brasília está aí para mostrar isso. Brasília está aí para mostrar isso. Isso é o que acontece em Brasília, sim ou não? Mas não é isso que a palavra diz. Eu sempre digo, inclusive em discussões de casais, né, quando eu aconselho, que já aconteceu algumas vezes, fala a sua versão, fala a sua versão, tal. Vocês dois estão achando que isso é binário, mas não é, porque nenhum de vocês escutou a versão de Deus a respeito desse ponto.
Vocês devem escutar o que Deus acha. Porque não é você está certo ou você está errado, né? Um está certo, o outro está errado. Não, os dois podem estar errados. Então, vamos à luz da palavra, vamos à luz do que Deus acha. Não que nós não creamos os dons espirituais, nós acabamos de falar dos dons espirituais, irmãos, que Ele divide e separa, né, entre nós aqui, dons espirituais, para que nós sigamos a nossa vida e sirvamos a igreja. Mas Deus não é um Deus de confusão. Ele não vai fazer alguma coisa, né, que não esteja na palavra. Então a gente precisa confrontar as coisas com a palavra de Deus. A segunda coisa está lá em Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. A oração, irmão, deve mover a nossa vida o tempo todo. É a busca. Semana passada nós dizíamos, você quer dons espirituais? Quero, então busque. Não há como ser dado sem uma busca, sem, sabe, um desejo, uma fome, uma sede daquilo que Deus quer dar. E isso acontece através da oração. Tenha um tempo de oração com Deus. Sabe, desliga a TV, desliga o celular e vai orar. Sabe, vai orar na madrugada, vai orar pela manhã, vai orar à noite. Senhor, olha, eu quero ter esse tempo só com o Senhor. Desliga o celular, pelo amor de Deus, desliga o celular. Para ninguém te ligar naquela hora, para você não ouvir ele tremer, sabe? Pare de ler a Bíblia no celular, para você não ficar vendo lá as notificações, tanto dos comércios eletrônicos quanto das mensagens que chegam. Tenha um tempo só para Deus. Eu sempre digo, quando nós aqui ainda tínhamos uma casa velha, e havia uma pessoa que estava frequentando as nossas reuniões de grupo pequeno aqui, porque nós tínhamos um grupo pequeno aqui que se reunia aos domingos, pela manhã, essa pessoa veio, tumultuou a reunião, ficou do outro lado da rua e tal, e eu falei para os irmãos que estava eu e mais 3 irmãos, se não me engano. Eu disse para os irmãos que estavam, olha, nós não vamos buscar esse irmão. Não vamos buscar. Porque esse tempo aqui é o tempo de Deus. Nós estamos aqui para prestar culto a Deus e não para ficar com esse irmão. Nós já falamos com ele quando ele chegou à reunião, que ele estava perturbado, nós oramos, nós falamos, e ele simplesmente quis continuar perturbando a reunião e foi embora. Deixa ele lá. Se ele quiser retornar, ele vai retornar. Passou 5 minutos, essa pessoa retornou e ficou quietinha, ouvindo a palavra. Porque o tempo ali é de Deus. Esse tempo que você vem até a igreja, né, que nós nos congregamos juntos, esse tempo é um tempo de Deus, irmão. A não ser que seja uma coisa específica, Deus fale exatamente com você, como já falou uma vez comigo. Como Deus claramente falou, estava no culto, acontecendo louvor, Deus falou, sai da sua terra e da sua parentela, e vai buscar aquele irmão que está lá na casa dele sem fazer nada. E eu saí e fui lá confrontar o irmão. Por que você está aqui? Ah, pastor, estou desanimado. É você e a torcida do Corinthians, meu irmão. Como é que é essa história? Pode parar com isso. Deus nitidamente falou, vai lá falar com ele. E eu saí do culto e fui até lá. E falei, cara, não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que funcionam as coisas. Como é que você quer mais de Deus ficando aqui? E quer culpar a igreja toda porque você não tem o mais de Deus? Você quer mais de Deus, cara? Busca Deus. Busca Deus, cara. Aí você fica na sua casa, horário de culto, você fica lá na sua casa, reclamando da igreja. Deus, não sei o que, tal. E aí você vem falar que quer mais de Deus? Mais de Deus nada, cara. Você não quer nada de Deus. Você quer alguém para passar a mão em você e falar, coitadinho, Cara, levanta daí, cara. A gente é a igreja do Senhor, viva, pulsante, vitoriosa, grandiosa no Senhor. Ele é que instituiu a gente como a sua noiva. Ele nos escolheu. Nós temos um Senhor que ninguém mais tem, cara. Esse Senhor venceu a morte por você. E mesmo que você morra, está lá em João, ele diz o seguinte, João 3:21, se não me engano.
Ele diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Cara, ele venceu a morte por você, ainda que você morra. Deixa eu dizer uma coisa para você, você vai para o céu, cara, por causa dele. E aí a gente fica medindo esforços para orar. Cara, ore com fervor. Igreja do Senhor Jesus, oremos com fervor. Oremos sem cessar, incessantemente. Pastor, mas está difícil. Mas ore. Ore. A minha família orou 20 e tantos anos para que meu irmão se convertesse. E ele se converteu. Porque esse Deus, o Deus da palavra, o Deus da oração, transforma a nossa vida, renova a nossa mente. E a renovação da nossa mente, indo para as nossas atitudes, transforma tudo que nós temos à nossa volta. Irmãos, e se não estamos tendo transformação na nossa vida, na nossa família, nós precisamos orar mais, nós precisamos estar mais perto do Senhor, porque Ele disse que haveria transformação e eu acredito nele e não em você. Se Ele disse que há transformação, haverá transformação. Creia nisso e continue no propósito, continue na oração, continue com o joelho dobrado, continue perseverando, continue para que você possa dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Eu passei por dificuldades, eu passei por doenças, eu passei por coisas terríveis na minha vida, mas hoje eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus que me amou. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E sabe como a fé vem aos nossos corações? Através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nessa manhã, meu irmão, é isso que eu queria que você ouvisse, para que você possa dar preferência ao irmão, para que você possa ser humilde, para que você possa seguir aquilo que Paulo está exortando aos romanos para que eles façam, tendo os seus dons, entendendo que são um corpo, e entendendo que eles devem odiar o mal. Odiar o mal, odiar o mal, odiar, eu odeio o mal. Eu odeio o mal. Odeio. Mas Jesus quer salvar o malvado. Mas odeio o mal. Não é porque alguém está fazendo, porque alguém que faz o mal, você não vai confrontar a maldade que ele está fazendo. Estão entendendo? Através do discernimento, nós conseguimos tomar a decisão certa. A decisão que Jesus tomaria. Tudo isso é engraçado, mas tudo isso está na palavra. A palavra nos orienta, a palavra nos ensina, a palavra nos alimenta, a palavra nos eleva a um novo nível com Deus, a palavra nos traz intimidade com Deus, a palavra confronta o meu pecado, a palavra nos fortalece os pés, a palavra cria nos nossos pés uma rocha inabalável, a palavra, ela nos guia pelo caminho correto, a palavra, ela mostra para nós que é o Espírito Santo que está falando conosco e não é um outro Espírito. A palavra traz clareza. Por isso, meus irmãos, nessa manhã, o convite que nós sempre trazemos um convite nas manhãs de domingo. O convite é: se dedique à oração e à palavra. Se dedique à oração e à palavra. Busque com zelo os dons do Senhor. E saiba que você é corpo de Jesus. E para o corpo de Jesus, tenha certeza que Ele não quer ferir o seu próprio corpo. Então saiba que Jesus, tudo o que Ele fizer por você é por amor. Seja uma correção, seja um confronto, é por amor. É por amor. É por amor. Ontem mesmo a Melina fez bagunça. Eu havia dito para ela: filha, não faça. Não faça, filha, não faça. Contei até 3. Chegou no 3, irmão. Lamento. Teve que ser disciplinada. E aí ela chorou. Eu abaixei, olho no olho, no rostinho dela, enxugando as lágrimas dela, disse: filha, é para o seu bem. É para o seu bem, filha. Eu te amo. É para o seu bem.
Sabe o que ela fez? Me abraçou. Assim age Deus conosco. Por isso, não ache ruim não, que a palavra de Deus está nos puxando a orelha nessa manhã. Melhor é nos amoldarmos aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus é, para que nós tenhamos a nossa conduta aprovada por Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé, vamos orar, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nessa manhã nós queremos agradecer pela sua palavra, pela leitura, queremos agradecer, ó Pai, pelo seu Espírito, queremos agradecer, ó Deus, pelo seu mover, e queremos, ó Pai, te pedir pelos irmãos que não puderam vir, pelos irmãos que estão aguardando o teste de Covid, pelos irmãos que estão, ó Deus, acamados, pelos irmãos que estão enfermos, pelos irmãos, ó Pai, que estão indo ao hospital agora, ó Pai, para fazer algum exame, alguma consulta. Senhor, coloca as suas mãos em nome de Jesus, e que o seu Espírito Santo possa curar, possa dar, ó Pai, o livramento, possa, Senhor, tirar toda a dor em nome de Jesus, porque a sua palavra nos garante isso, e nós cremos naquilo que o Senhor diz, Pai. Em nome de Jesus Cristo é que nós ousamos orar. Amém. Amém. Glória a Deus.